Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 132, que nos traz um compromisso dedicado à casa de Deus. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O livro dos Salmos é uma coleção rica de cânticos, orações e hinos que expressam os mais profundos sentimentos espirituais da humanidade. O Salmo 132 é um desses salmos, mergulhado na devoção e no compromisso com a casa de Deus. Neste estudo, vamos explorar cada versículo do Salmo 132 para desvendar seu significado e sua relevância espiritual. Versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. O salmo começa com uma lembrança a Deus, pedindo que ele se lembre de Davi e das dificuldades que o rei enfrentou. Isso demonstra a importância de manter a promessa divina feita a Davi, de que sua descendência teria um trono eterno. Versículo 2. Como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Davi fez votos e juramentos ao Senhor, comprometendo-se a construir um lugar digno para a habitação de Deus, o poderoso de Jacó. Essa promessa é central para o contexto do Salmo 132. Versículo 3. Certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Davi expressa sua determinação de não descansar até que tenha encontrado um lugar para o Senhor, indicando sua intenção de construir um templo. Versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Ele reforça seu compromisso, declarando que não permitirá que o sono ou o descanso o afastem desse propósito. Versículo 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi está disposto a tudo, até encontrar um local adequado para a habitação de Deus. Isso reflete sua devoção sincera. Versículo 6. Eis que ouvimos que estava em Efrata, nós a achamos no campo de Jaar. O Salmo menciona que eles ouviram que a Arca da Aliança estava em Efrata, e eles a encontraram no campo de Jaar. Isso se refere ao desejo de Davi de trazer a arca de volta a Jerusalém, simbolizando a presença de Deus. Versículo 7. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos ante o escabelo de seus pés. A referência aos tabernáculos e ao escabelo de seus pés indica o desejo de adorar a Deus na casa que será construída. Isso mostra o anseio por uma conexão mais próxima com o divino. Versículo 8. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Davi clama a Deus para se levantar e habitar na habitação preparada para ele, acompanhado da arca da aliança, símbolo de sua presença e poder. Versículo 9. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e alegrem-se os teus santos. Esse verso expressa o desejo de que a casa de Deus seja um lugar de justiça e alegria, onde os sacerdotes se vistam com dignidade e os santos se regozijem na presença divina. Versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. A oração é feita em nome de Davi, pedindo a Deus que não rejeite seu ungido, ou seja, a linhagem de Davi que receberia o trono eterno. Versículo 11. O Senhor jurou em verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Este verso recorda a promessa divina feita a Davi de que um de seus descendentes ocuparia o trono para sempre. Isso se cumpriria com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Versículo 12. Se os teus filhos guardarem o meu concerto, e o meu testemunho, que lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. A continuidade da promessa depende da obediência dos descendentes de Davi ao concerto e aos ensinamentos de Deus. Isso ressalta a importância da fidelidade à aliança divina. Versículo 13. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: Deus escolheu Sião, a cidade de Davi, como lugar de sua habitação. Isso realça a importância espiritual e histórica de Jerusalém. Versículo 14. Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Deus declara que Sião será seu lugar de descanso eterno, indicando sua vontade de habitar com seu povo. Versículo 15.
Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Deus promete abençoar o povo que o busca em Sião, suprindo todas as suas necessidades. Versículo 16. E de sacerdote cingirei de salvação, e os seus santos darão vociferações. Os sacerdotes serão revestidos de salvação, e os santos exultarão de alegria, demonstrando a bênção divina sobre Sião. Versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Deus promete fortalecer a linhagem de Davi e preparar uma lâmpada para o seu ungido, que é uma referência ao Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. Versículo 18. Aos seus inimigos vestirei de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Os inimigos de Davi e de seu descendente, o Messias, enfrentarão a vergonha, enquanto a coroa real deles florescerá. Isso fala da vitória final de Deus sobre os inimigos de seu povo. O Salmo 132 é um cântico de devoção, compromisso e esperança na promessa divina feita a Davi. Ele enfatiza a importância de manter essa promessa e a centralidade da casa de Deus, representada por Sião. Além disso, antecipa a vinda do Messias, que cumpriria a promessa de um rei eterno da linhagem de Davi. Para os crentes, o Salmo 132 é um lembrete da fidelidade de Deus às suas promessas e da importância de buscá-lo com devoção e esperança. Agradeço por nos acompanhar até aqui. No próximo episódio, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora. E se você gostou deste conteúdo, se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como este. Não esqueça de deixar suas sugestões de estudos nos comentários abaixo e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para o crescimento do canal e irá nos ajudar a levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Te espero no próximo vídeo, e que Deus te abençoe.